E aí, galerinha do RN, tudo bem? Professor Júnior novamente com vocês para dar sequência na nossa aula do sétimo ano. E essa semana a gente vai falar sobre as grandes navegações do século XV e XVI. Vamos comigo aqui. Vocês estão vendo essa imagem aqui no fundo? Imagem de navio. Que cenário diferente é esse? Ora, esse é o cenário que a gente vai discutir nessa aula sobre as grandes navegações, certo? Antes de falarmos sobre as grandes navegações, é importante a gente lembrar das aulas anteriores. Por exemplo, a gente falou na última aula sobre o fim da Idade Média. E aí eu trouxe para vocês alguns aspectos que também influenciaram o contexto das grandes navegações do século XV e XVI. Que fatores foram esses? O renascimento cultural, a reforma protestante, a formação dos estados nacionais e a formação das monarquias absolutistas. Rapidamente aqui comigo. O renascimento cultural, pessoal, foi um movimento artístico e intelectual que mudou a forma de pensar das pessoas naquela época. A reforma protestante, da mesma forma, a reforma protestante ela foi um movimento religioso que deu origem às religiões protestantes, que hoje vocês conhecem como evangélicos, os crentes, enfim. A reforma protestante foi um movimento lá do século XV e XVI também, que influenciou muito o que veio a acontecer depois nas navegações. E aí nós temos a formação dos estados nacionais, que os países que a gente conhece hoje, como Portugal, França, Inglaterra, Espanha, Alemanha, antes eles não eram países. Aos poucos eles foram se organizando politicamente e surgiram a ideia de países, como a gente conhece hoje, ok? Por último, a gente também tem a formação das monarquias, que acompanha a ideia da formação dos estados nacionais. Os reis desses países, eles começaram a concentrar cada vez mais os poderes nas suas mãos. E foram exatamente esses reis que financiaram muitas dessas viagens que a gente vai estudar. Olha só, as viagens do século XV e XVI, elas tinham muitos perigos. Por exemplo, existia o perigo do navio encalhar, existia o perigo do navio afundar, tinha um problema seríssimo, que era a fome e a sede durante as viagens, porque as viagens geralmente elas duravam 1 mês, 2, 3 meses em mar aberto, e aí isso gerava muitos problemas. E ainda tinha os perigos imaginários. Naquela época, a mente das pessoas era muito povoada de crendices e de imaginações. Por exemplo, eles tinham medo de monstros marinhos, e eles tinham medo também de uma coisa que mudou com o renascimento cultural, que foi a ideia de que a Terra era plana. Os navegadores, até uma certa época do século XV e XVI, eles acreditavam que o planeta Terra era plano, igual o seu livro. E aí eles tinham medo do navio sair navegando e chegar no fim do mundo e cair. Já pensou uma coisa dessa? Aí você pode perguntar assim, e por que esse pessoal tinha tanto perigo e eles mesmo assim viajavam? Eles viajavam principalmente por quê? Porque as viagens eram muito lucrativas, certo? E nessa época existia uma coisa chamada comércio de especiarias. Essas especiarias eram produtos que a gente vai ver daqui a pouquinho, que incrementaram muito a culinária da Europa. Outro fator importante que fez com que esses navegadores viajassem: o transporte de mercadorias, a circulação de mercadorias influenciou muito essas viagens. E por último, um detalhe importante: os italianos e árabes, eles dominavam essas rotas marítimas, principalmente no mar Mediterrâneo. E os portugueses e espanhóis, eles queriam encontrar um caminho alternativo que pudesse fazer essas viagens também e lucrar tanto quanto os italianos e os árabes. Agora a gente vai ver na imagem as especiarias. O que eram as especiarias? As especiarias eram coisas que vocês conhecem hoje e que fazem parte da nossa culinária. A gente tem a canela, açafrão não é muito popular, mas é uma especiaria. O cominho, que é muito usado como tempero, o gengibre, a mostarda, a pimenta. Esses são só alguns exemplos. Tinham muitas outras
especiarias como noz, castanhas, essas coisas na Europa eram muito raras naquela época. E as especiarias, elas eram usadas principalmente para temperar os alimentos e torná-los mais saborosos, em alguns casos também para manter os alimentos conservados, porque naquela época não tinha geladeira. Então, por exemplo, a pimenta, alguns condimentos eles usavam para manter principalmente a carne conservada durante mais tempo, tá bom? Outras especiarias que, diferente dessas de comidas, tinham os tapetes, as sedas, tudo isso vinha de regiões distantes do Oriente, da Índia principalmente, algumas da China, e esses produtos eram muito caros quando eram trazidos lá da Índia e vendidos na Europa. Quem foram os primeiros navegantes? Os dois países que mais se destacaram nas grandes navegações, não esqueçam disso, foi Portugal e Espanha. Qual era o objetivo deles? O objetivo deles eu acabei falando ainda há pouco, era encontrar um caminho para o Oriente. O Oriente era o local onde eles iam buscar as especiarias, muito raras e muito caras quando eram vendidas na Europa. Por quê? Porque eu também já disse, porque os italianos e árabes dominavam a rota do mar Mediterrâneo e os portugueses e espanhóis, principalmente, eles buscavam encontrar um novo caminho para chegar no Oriente. Portugal foi um dos principais países a se destacar nas navegações. Por quê? Ele foi o primeiro país a ter uma monarquia centralizada, um Estado organizado, e aí ele pôde se preparar para organizar essas viagens. Outra característica é que os portugueses, eles eram hábeis navegadores, eles já tinham bastante experiência com navegação. E aí, inclusive, eles aperfeiçoaram alguns instrumentos de navegação, como a bússola, o mapa e a construção das caravelas, que eram navios de navegação muito mais rápidos e mais ágeis no mar aberto e no oceano. Os principais navegadores portugueses foram Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Vamos falar aqui detalhadamente sobre cada um deles. Observa aqui no mapa comigo. Bartolomeu Dias, ele saiu da Europa, de Portugal, ele saiu navegando, contornando a África, e aí ele fez uma volta, contornou a África. Ele foi o primeiro navegador a contornar o Cabo das Tormentas, que é essa parte finalzinha aqui da África, onde vocês estão vendo, bem na pontinha, lá no extremo sul da África. Depois que ele fez essa viagem, que ele contornou o Cabo das Tormentas, o rei de Portugal homenageou o Bartolomeu Dias e mudou o nome desse lugar, de Cabo das Tormentas, para Cabo da Boa Esperança. O Bartolomeu Dias ele deu o primeiro passo para chegar até as Índias. E aí o navegador português Vasco da Gama, não é à toa que o time tem esse nome, porque se você observar no símbolo, no escudo do time, lá tem uma caravelazinha, um naviozinho que representa esse grande navegador português. Ele completou a viagem do Bartolomeu Dias, como vocês estão vendo aqui na imagem. Ele saiu da Europa, aí ele contornou toda a África e lá ele conseguiu chegar até as Índias, que era o local onde eles iam buscar as especiarias tão caras e tão raras na Europa. E por último a gente tem o Pedro Álvares Cabral, que foi um navegador português que saiu lá de Portugal. Ele saiu navegando. A ideia inicial era sair de Portugal e ir até as Índias. Mas, de acordo com alguns estudos, o rei de Portugal orientou o Pedro Álvares Cabral a se afastar um pouco mais da costa em direção ao oeste. E aí, com isso, ele acabou chegando no território que vocês conhecem hoje como o Brasil. E aí, esse navegador todos vocês conhecem, que foi o descobridor do Brasil, em 1500. E aí tem as datas das grandes navegações de cada um dos navegadores portugueses. Agora vamos falar sobre os principais navegadores da Espanha, que na verdade
um deles não era espanhol. O Cristóvão Colombo ele não era espanhol, ele era genovês, mas ele foi contratado pelo rei da Espanha para fazer uma viagem. Na verdade, o Cristóvão Colombo ele tem uma característica muito interessante, que ele acreditava que a Terra era redonda. Naquela época, as pessoas, como eu disse, muitas pessoas acreditavam que a Terra era plana, mas o Cristóvão Colombo, através das pesquisas, ele já acreditava que a Terra era redonda. E aí, com essa ideia, ele queria sair navegando da Europa e ir até o Oriente, fazendo a volta no planeta, certo? Só que ele não contava que ele ia acabar descobrindo a América. E o Fernão de Magalhães foi um outro navegador que navegou a serviço da Espanha, que acabou chegando nas ilhas da região das Filipinas. Como vocês estão vendo aqui no mapa, ele saiu navegando da Europa, ele fez vários percursos e acabou chegando nas Filipinas. Além dos portugueses e dos espanhóis, outros países também se destacaram na navegação. Os ingleses, os franceses e os holandeses. Lembre disso. E qual foi a consequência das grandes navegações, pessoal? As grandes navegações trouxeram como consequências os avanços nas técnicas de navegação, a ampliação do comércio, principalmente o comércio marítimo, como eu falei, e a descoberta da América, que a América naquela época foi chamada de Novo Mundo. Ok? Essa foi a nossa aulinha de hoje, certo? A gente falou sobre as grandes navegações, falamos sobre os principais motivos que levavam esses navegadores a fazer essas viagens, a busca das especiarias, os dois países que mais se destacaram na navegação, que foi Portugal e Espanha, e as consequências das grandes navegações. Tem uma tarefinha para vocês lá no Classroom. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Deixa aqui o seu comentário, tá bom? E outra coisa, se inscreve no canal. Você não sabia, mas nós já chegamos a 500 inscritos e a gente vai alcançar um número ainda maior, tá bom? Não deixa de curtir a aula, a minha aula, a aula de todos os professores e se inscreve no canal. Tchau, pessoal. Até a próxima.